Fala, meu padrinho, beleza? Você sabia que o Nordeste vai ter uma regionalização interna? Não sabia? Pois é, serão chamadas de sub-regiões nordestinas. Mas por que isso acontece? Isso ocorre porque o Nordeste é uma região tão heterogênea, com tanta diversidade, que foi preciso fazer uma regionalização interna a fim de estudar as suas características, visando, é claro, um maior planejamento. Então, nessa pequena aula de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre todo o espaço nordestino e as suas sub-regiões. Começando pelo seguinte, você sabia que o Nordeste é a região do Brasil que tem a maior quantidade de estados? São 9 dos 26 estados que compõem a Federação Brasileira. São eles: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, totalizando 9 estados na região Nordeste. E esses 9 estados serão divididos em 4 sub-regiões, que são a Zona da Mata, aqui em verde, direitinho no litoral, o Agreste, em cor de abóbora, um pouquinho mais para o interior, o Sertão, em vermelho, nessa larga área, essa grande extensão do nosso interior nordestino, e também o meio norte, que vai ser uma área de transição para o complexo da Amazônia. Então, dessa forma, você percebe que o Nordeste ele vai ter peculiaridades de acordo com cada uma dessas sub-regiões. E aí, tá pronto para falar sobre elas? Então vamos começar, iniciando pela Zona da Mata Nordestina. A Zona da Mata ela vai ter uma extensão pelo litoral nordestino, que vai do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Então aqui, ó, desde o litoral do Rio Grande do Norte até o sul, no litoral da Bahia. Essa sub-região da Zona da Mata, ela vai ter esse nome porque apresenta o bioma da Mata Atlântica. O bioma da Mata Atlântica, tão devastado, foi a primeira área de ocupação efetiva do Brasil pelos portugueses, e foi lá que começou a se desenvolver o extrativismo do pau-brasil, assim como também, posteriormente, a agricultura canavieira e depois um longo processo de ocupação. Então, o nome Zona da Mata, ele deriva da Mata Atlântica, desse importante bioma que nós temos aqui no Brasil. Outro ponto importante é que essa região apresenta o maior desenvolvimento econômico. Como a economia do Brasil, durante muito tempo da sua história, era exclusivamente litorânea, afinal, grandes produtos que nós tínhamos, a finalidade deles era para exportação, nós vamos perceber que o litoral ele vai se desenvolver bastante. O que não acontece só aqui no Brasil, evidentemente. As áreas litorâneas são importantes rotas comerciais. De certa forma, o litoral nordestino, ele a partir do século XVI, vai começar um processo de desenvolvimento muito mais acelerado do que o interior. Afinal, os portugueses, eles não tinham total conhecimento no início sobre o que tinha para dentro do Brasil. Dessa forma, essa região vai apresentar até os dias de hoje um elevado desenvolvimento econômico. Mas hoje a economia, obviamente, não se concentra apenas no setor primário, englobando também uma quantidade significativa de indústrias e também uma grande oferta de serviços. Como exemplo de indústrias, a gente pode citar, por exemplo, as indústrias petroquímicas, têxteis e até mesmo os polos tecnológicos como o Porto de Suape. Mas a indústria de bens de consumo, assim como a indústria de base, vão ser muito presentes no litoral nordestino. E falando sobre economia de serviço, a gente pode citar principalmente o turismo, que é muito forte nesse maravilhoso litoral do Nordeste. Show de bola? Continuando aqui, elevada densidade demográfica significa que eu tenho uma grande concentração de pessoas por área. De todas as 4 sub-regiões, a Zona da Mata é aquela que mais apresenta concentração de pessoas. E aí você pode fazer essa ligação, né? Se é a região mais desenvolvida, é claro que vai atrair um grande contingente populacional. Afinal, a população ela é motivada ao deslocamento por causa do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, correto? Beleza! Principais metrópoles, que são as cidades polos, as cidades que polarizam a região. Eu tenho Salvador, no estado da Bahia, e eu tenho Recife, no estado de Pernambuco. São as nossas principais metrópoles da Zona da Mata. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então, beleza, a gente continua o nosso destaque do Nordeste para a segunda sub-região, que vai ser o Agreste. O Agreste vai ser uma sub-região que se estende também do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Perceba que ela vai acompanhar aqui a Zona da Mata, só que numa faixa mais interior. Existem mapas que apresentam um Agreste que vem até realmente aqui o sul da Bahia, mas existem outras visualizações que chegam aqui mais ou menos na porção central do estado da Bahia. Coloquei até o sul da Bahia para ver que ele acompanha a Zona da Mata. A melhor forma de classificarmos o Agreste é como uma área de transição.
E quando eu falo área de transição, é porque alterna diferentes características. Nesse caso, as características naturais e econômicas são muito evidentes nessa sub-região do Agreste, onde nós temos um grande desenvolvimento na zona da mata, enquanto que aqui para o interior, no sertão, o desenvolvimento ele já vai ser mais baixo. E é justamente o Agreste que faz essa transição econômica e também no seu espaço natural. Seguindo aqui, o Planalto da Borborema vai ser um acidente geográfico que vai estar presente em grande parte do Agreste brasileiro. Não só o da Borborema, mas uma série de planaltos que vão estar aqui em toda essa extensão dessa sub-região do Agreste. E é justamente o Planalto da Borborema que dificulta a passagem de chuvas para o interior. É por isso que eu vou ter um litoral que é muito úmido, porém o interior que vai ser muito seco. E é justamente pelo Planalto da Borborema, entre outros acidentes de relevo, que dificultam a passagem de umidade para o interior. Olha a transição aí se manifestando. Mas na questão econômica, a gente pode perceber que no Agreste a economia é baseada na policultura, que é a produção diversificada, e também na pecuária, principalmente extensiva. O foco do Agreste, diferente da Zona da Mata, é uma produção focada para o mercado interno, focada para a subsistência. No Agreste se desenvolveram vários tipos de minifúndios dentro da produção agrária brasileira. Isso desde a colônia. Enquanto que na Zona da Mata a gente tem a presença de grandes latifúndios. Olha aí a transição econômica se manifestando, ok? Seguindo aqui, nós vamos falar sobre o Grande Sertão brasileiro. O sertão vai ser o maior complexo entre as sub-regiões que está presente no Nordeste. Ele ocupa o vasto interior dessa região. Perceba que eu tenho aqui o sertão do Ceará, o sertão de Pernambuco, o sertão da Bahia, o sertão do estado do Piauí, ou seja, a sub-região do sertão engloba diferentes estados. É importante ressaltar que aqui no sertão eu tenho o bioma da Caatinga, onde eu tenho a presença de cactáceas, vegetação de cactos, que se adaptam a um clima muito seco, que é o clima semiárido. Em grande parte dessa área, nós vamos ter o chamado polígono das secas, onde as chuvas são bem irregulares ao longo do ano. Quem se aproveita muito dessa condição são grandes latifundiários, que tentam, de certa forma, beneficiar-se do problema já natural da região para conseguir, claro, fazer valer os seus interesses. A gente vai dar o nome para isso de a indústria da seca. Eles vão, muitas das vezes, se aproveitar exatamente do problema e de muitas dessas populações que são carentes e precisam de água para levar água em troca, é claro, de benefícios. Um tipo de situação que, convenhamos, não é exclusiva do sertão brasileiro. E por conta disso, o sertão nordestino vai ser uma área que apresenta graves problemas socioeconômicos que são estruturais dessa sub-região, que vão se perpetuando e dificilmente a gente consegue ter resolução de tais problemas como a fome, como a proliferação de doenças e principalmente a falta d'água. Outro ponto que a gente pode destacar no sertão nordestino é a pecuária extensiva e também a policultura, também com foco para subsistência. Mas no sertão começou a partir ali dos anos 80 para 90 uma modernização na agricultura, claro que de forma bem isolada. E aí nós percebemos uma produção já mais moderna de frutas, que abastecem tanto o mercado externo quanto também o mercado do centro-sul do Brasil. E para a gente encerrar, agora a gente vai falar sobre o meio norte, ou também a gente pode chamar de quase norte. O meio norte vai ser toda essa área aqui em azul, aonde vai abranger principalmente os estados do Maranhão e também do Piauí. O meio norte é uma transição para a região da Amazônia. A melhor forma de você classificar essa sub-região é como uma área de transição. E como está escrito aqui no quadro, eu vou explicar para você que essa faixa ou área de transição é porque ali eu tenho uma convergência de diversos aspectos naturais. Por exemplo, é na Mata de Cocais que eu encontro a transição entre a Caatinga, entre o Cerrado e entre a Floresta Amazônica. É no meio norte nordestino que eu encontro a convergência dos climas equatorial, tropical e também semiárido. Então, de certa forma, a melhor forma de você classificar a região do meio norte é como uma área ou faixa de transição. Vale ressaltar que a região do meio norte vai ter a Mata de Cocais
com a presença de babaçus, buritis e também carnaúbas, que são importantes para grandes famílias dessa área garantir subsistência através da atividade do extrativismo vegetal. Mas vale ressaltar que pelo sul do Maranhão e sul do Piauí começa a ter uma agricultura moderna também a partir da década de 80, onde a gente percebe o avanço da soja. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de uma região chamada Matopiba. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido. Dá o like nesse vídeo aí agora. Fica com a gente, tamo junto. Grande abraço.